continuar falando também sobre política. Afinal de contas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou boatos sobre um aumento no Bolsa Família. Quem está no Congresso agora e traz as informações é o repórter Leandro de Souza, que já está aqui comigo no telão. Boa tarde, Leandro. Olha só, o ministro da Previdência Social, como eu disse há pouco, Volney Queiroz, esteve na Comissão de Transparência do Senado para prestar esclarecimentos sobre essas questões e também de como fazer a devolução desse dinheiro que foi retirado aí do INSS, de aposentados e pensionistas. Quais informações que você tem para trazer para a gente? Foi sim, Salema, boa tarde para você e para quem está conosco. Realmente o ministro Fernando Haddad falou também agora há pouco, a gente vai tratar desse tema daqui a pouquinho, mas neste momento a gente fala a respeito da vinda do ministro Volney Queiroz, que é o novo ministro da Previdência, em substituição a Carlos Lupe, que deixou o cargo após o escândalo envolvendo aí o desvio, que pode chegar até 6 ou 8 bilhões de reais dos aposentados da Previdência Social. Pois o ministro hoje foi convidado, veio até a Comissão de Fiscalização e Transparência aqui do Senado Federal. O que eu posso dizer para você é que o ministro foi cobrado com contundência, principalmente pelos parlamentares da oposição, mas o tempo todo, exatamente por ele já ter cumprido um mandato de deputado e ter sido colega de alguns parlamentares que hoje estão aqui no Senado Federal, como, por exemplo, o Magno Malta, que é bastante ácido quando faz cobranças a representantes do governo federal, ele continuou sendo ácido, mas com uma dose significativa de educação. Na verdade, as respostas, elas de maneira geral, ou seja, quase todas elas foram cordiais. O que houve foi o reconhecimento do ministro de que de fato, esta fraude ocorrida no INSS atingiu 9 milhões de aposentados. E segundo o ministro, pelo menos 2 bilhões, um pouco mais de 2 milhões e 500 milhões de reais já foram recuperados para fazer as indenizações que, segundo o ministro Fernando Haddad, estão em estudo. A maneira como elas serão feitas, você sabe, só podem ocorrer essas devoluções olhando para 5 anos atrás, porque depois disso já houve a prescrição, então, dessas dívidas. O ministro se disse, inclusive, a favor da criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito para investigar as fraudes ocorridas no INSS. O que normalmente contradiz e contraria as posições de representantes dos governos quando há proposição de criação de CPI. Só para lembrar para você, a oposição na Câmara dos Deputados conseguiu o número mínimo regimental de 175 assinaturas para criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar essas fraudes. No entanto, lá na Câmara, o regimento interno diz que apenas 5 comissões de inquérito podem funcionar ao mesmo tempo. E sobre a mesa do presidente da Câmara dos Deputados, que decide se abre ou não essas comissões de inquérito, estão repousando 11 requerimentos de abertura de comissões de inquérito, o que significa dizer que, muito provavelmente, a criação de uma CPI para investigar as fraudes no INSS na Câmara dos Deputados perderia a factualidade, ou seja, perderia o tempo certo. Por isso, os parlamentares da oposição partiram aí atrás de um número mínimo de assinaturas para criar uma comissão parlamentar mista de inquérito, mista porque ela é composta por deputados e também por senadores. E esse requerimento, ele foi protocolado aqui no Congresso Nacional na última segunda-feira, portanto há um número regimental mínimo. A surpresa foi que o próprio PT, o líder do PT, o senador Rogério Carvalho, afirmou que o Partido dos Trabalhadores apoia também a criação desta CPI, assim como o ministro. Ainda que o ministro tenha dito que apoia a criação da CPI, ele falou que acha que, de alguma maneira, a politização da discussão pode atrapalhar a investigação por parte da Polícia Federal. Mas a oposição insiste em investigar este caso. Houve, inclusive, um bate-boca na comissão, ainda que, como eu falei anteriormente, o clima ele fosse amistoso. O senador Sérgio Moro cobrou bastante do ministro Volney Queiroz, que rebateu, afirmando que essas fraudes teriam começado durante o governo de Jair Bolsonaro e, inclusive, enquanto o ministro Sérgio Moro, na época, era o senador Sérgio Moro era o ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Este bate-boca foi talvez o momento mais tenso da comissão. A gente separou um trechinho desse momento, vamos assistir. Um servidor, em 2020, denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador.
Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Vossa Excelência Alguém se como omitiu ministro, aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro Nessa também não apuração. acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa O Excelência senhor como ministro... ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que Vossa fazer nada, Excelência era não. pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no Ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como Vossa secretário Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no Ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, nada. foi nosso governo que chamou a polícia. É uma coisa certa, o que a gente vai ver aqui no Congresso a respeito deste assunto, da politização desse assunto, é uma guerra de narrativas. Enquanto a base do governo vai tentar atribuir tudo isso ao governo de Jair Bolsonaro, que é onde teria começado de fato essas fraudes, a oposição vai dizer que o aumento das fraudes, o aumento desses sindicatos credenciados para descontar ilegalmente dos aposentados, ele ocorreu significativamente no governo do presidente Lula atual. E aí esta guerra de versão é, na verdade, para tentar ganhar a discussão política a respeito do assunto e, de certa maneira, já antecipa o clima de uma possível formação de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Eu já contei para você, mas é sempre bom a gente lembrar que a comissão de inquérito, se de certa maneira não interessa à base do governo, muito menos ao Palácio do Planalto, também na semana passada a gente viu alguns integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, personagens inclusive que tiveram cargo de ministro, trabalhando para tentar desconstruir a ideia de que uma CPI pudesse resolver a situação. Isso porque, na avaliação de alguns analistas, o governo poderia mobilizar a sua base e conseguir a maioria, até mesmo o comando dessa comissão parlamentar mista de inquérito, indicando o presidente e o relator da comissão. E daí, na opinião de alguns desses parlamentares da oposição e até mesmo desses analistas, o governo poderia canalizar e centrar a investigação no período do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, desgastando ainda mais a situação e criando um clima ainda mais pesado. Mas o certo é que esta fraude no INSS, de certa maneira, azedou ainda mais o ambiente e promete, de fato, aumentar o ambiente, o clima de disputa política aqui no Congresso Nacional, a partir do momento, se ela for, de fato, instalada para investigar. Tem um potencial muito grande de desgaste, tanto para o governo quanto para a oposição. E se alguns parlamentares trabalham, de fato, para jogar lenha nessa fogueira, outros a gente vê tentando apagar ou tentando conter essas chamas. Salema, volto com você aí no estúdio. Leandro, aproveitando a sua participação aqui com a gente, parece que nesta tarde o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou boatos sobre um reajuste no Bolsa Família. De onde surgiu essa especulação? Tem notícia? Olha, Salema, segundo o ministro Fernando Haddad, surgiu de especulação do mercado. Ele desceu, inclusive disse que desceu lá na portaria para conversar com os jornalistas que fazem a cobertura especializada do Ministério da Fazenda, exatamente para negar a informação de que o Ministério do Desenvolvimento Social havia encaminhado um estudo para aumentar o Bolsa Família em 2026 para R$ 700 por mês. Segundo o ministro Fernando Haddad, ele não sabe de onde saíram essas especulações e chegou, inclusive, em certo momento, a conversar assim, mais rispidamente com alguns repórteres, afirmando que, dizendo que eles estão replicando informações que vêm apenas do mercado, e negou por completo que tivesse o Ministério do Desenvolvimento Social apresentado alguma solução nesse sentido. Inclusive disse que o orçamento de 2026 ainda não está na pauta prioritária do Ministério da Fazenda, portanto não haveria sequer a possibilidade de aumentar essa discussão. E aí, inclusive, usou um outro exemplo, a respeito do Vale Gás, que você sabe, a oposição chiou bastante a proposta que foi apresentada no ano passado, que teria um custo de aproximadamente 13 bilhões de reais em 2026. Foi apontado como um projeto bastante eleitoreiro, porque beneficiaria a população, sobretudo aquela mais necessitada. No entanto, segundo o ministro, por decisão do próprio governo, houve o enquadramento do Vale Gás às regras do novo arcabouço fiscal. Segundo o ministro Fernando Haddad, a reunião que ele teria com o presidente Lula no dia de hoje, que não aconteceu porque Lula foi se despedir lá na cerimônia
depois da morte do ex-presidente José Mujica, do Uruguai, por força dessa viagem, o ministro Fernando Haddad não se encontrou com o presidente da República e, segundo ele, o assunto da reunião de hoje era exatamente medidas pontuais para discutir o ajuste das contas públicas, ou seja, o desempenho da arrecadação e da despesa em relação ao arcabouço fiscal. Na semana que vem, o governo deve apresentar algumas medidas que tratem exatamente de controle de gastos, como, por exemplo, o bloqueio de algumas despesas, e aí a gente fica no aguardo aí para saber exatamente se emendas parlamentares estarão dentro deste conjunto de medidas. Segundo o ministro Fernando Haddad, não se trata de um pacote de controle de gastos, mas sim de medidas pontuais para controlar e para ajustar exatamente o desempenho das contas públicas, aquilo que determinam as regras conforme aprovado no arcabouço fiscal. Ele negou, os jornalistas continuaram perguntando a respeito desse assunto, mas a gente só vai saber mesmo, viu, Salema, a respeito se de fato era um pacote, alguma medida nesse sentido, só na semana que vem, quando o governo então anunciar quais serão de fato esses pontos, essas medidas a serem adotadas pelo governo para ajustar os gastos à arrecadação, ou seja, à receita. Eu volto com você aí no estúdio. Aí, Leandro, agora, e sobre o andamento do processo contra o deputado Alexandre Ramagem, a gente já tem alguma novidade, alguma informação mais recente? Então, Salema, você viu que na semana passada a Câmara dos Deputados aprovou de forma bastante rápida aquele projeto de lei que sustava, ou seja, que suspendia o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, que foi o diretor-geral da Agência Nacional de Informação, a Agência Brasileira de Informação, né, que esteve envolvido naquela trama a respeito do golpe que acabou sendo frustrado e que culminou naqueles atos do dia 8 de janeiro de 2023, pois Alexandre Ramagem está arrolado entre as principais figuras que tramaram um golpe contra a democracia durante e no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal, por decisão anterior do ministro Cristiano Zanin, ele disse que 2 ações das 5 que Alexandre Ramagem responde no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema poderiam ser suspensas. Outras 3 não. Por quê? Porque 2 delas teriam sido cometidas aliás, 3 delas teriam sido cometidas durante ou seja, antes de Alexandre Ramagem ser de fato ou ter assumido o cargo de deputado federal. Quais seriam eles? Dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Essas 2 ações, esses 2 processos seriam suspensos, porque teriam ocorridos antes do dia 8 de janeiro. Já a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa, essas medidas não seriam suspensas. O que houve? O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, entrou com um pedido, uma ação para que houvesse uma decisão do Pleno do Supremo Tribunal, uma revisão a respeito da decisão, que ela fosse levada para o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ou seja, uma ADPF, uma arguição constitucional de preceito fundamental. O que significa isso? Ou seja, está questionando exatamente se, de fato, o Supremo Tribunal Federal pode tomar uma decisão a respeito ou anular uma decisão da própria casa, ou seja, da Câmara dos Deputados. No entanto, há a interpretação de que esse tipo de recurso ele não cabe na decisão do Supremo Tribunal Federal e há uma tendência de que ele seja refutado, ou seja, rejeitado. E isso tem um potencial muito grande de aumentar aquilo que eu falei lá no início, que é o potencial de disputa política, um ambiente cada vez mais pesado aqui no Congresso Nacional, antecipando inclusive as eleições de 2026, o que para o governo não é nada favorável, porque o governo tem uma série de medidas a serem aprovadas. Falei agora há pouco, por exemplo, desse pacote de controle de gastos, mas já é dado como certo que o governo terá que apresentar no segundo semestre outras medidas para fazer a compensação da arrecadação daquela decisão do ano passado que desonerou a folha de pagamento de 17 setores da economia, que segundo o governo neste momento estaria fazendo com que faltasse algo em torno de 20 bilhões de reais e novas medidas teriam de ser adotadas. Para isso, o governo teria de contar com uma ampla maioria aqui no Congresso Nacional para aprovar. No entanto, na medida em que o Supremo toma decisões que contrariam decisões
da maioria, e maioria substantiva da Câmara dos Deputados, 315 dos 513 deputados votaram a favor da decisão de suspender o processo contra Alexandre Ramagem. Isso pode gerar, naturalmente, um ambiente mais tenso, um ambiente de retaliação ao próprio Supremo Tribunal Federal e, de certa maneira, provocar uma situação de dificuldades para que um ambiente de negociação menos tenso seja colocado à mesa para que matérias importantes, de fato, consigam avançar e prosperar aqui no Congresso Nacional. A gente fica aguardando qual vai ser a decisão, de fato, do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, a respeito deste assunto, mas a expectativa é de que, de fato, o Supremo Tribunal Federal rejeite o pedido que foi feito pelo presidente da Câmara para a revisão a respeito da decisão da primeira turma que manteve o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, que tinha, inclusive, o potencial de anular os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e as outras pessoas que estão sendo processadas no mesmo caso. Eu volto com você no estúdio, Salema. Tá certo, Leandro de Souza, trazendo para a gente as informações lá do Congresso Nacional, ao vivo. Agradeço demais sua participação aqui com a gente. Um bom trabalho por aí, uma boa noite e até a próxima oportunidade. Nesse caso, a gente aguarda você amanhã aqui novamente. Um grande abraço. Olha só.